Bom, pessoal, vamos falar agora da endocardite infecciosa. Quando eu falo em endocardite infecciosa, estou falando de uma inflamação com infecção do endotélio cardíaco, qualquer parte desse endotélio cardíaco, mas principalmente nas válvulas. E principalmente na mitral e na tricúspide. Porque é um lugar onde o sangue tende a se chocar com mais frequência. Ou seja, se por algum motivo esse coração está sofrendo um fluxo turbulento de sangue, por exemplo, um shunt persistente entre o átrio direito e o átrio esquerdo, uma deficiência numa válvula que está promovendo esse shunt, esse fluxo turbulento. De forma que esse fluxo turbulento promove um traumatismo nesse endotélio. Está aqui o endotélio lindo e está aqui um endotélio lesionado. Com isso, começa a ter agregação, deposição de plaquetas, fibrinas na superfície desse local aqui, desse endotélio. Beleza. Isso aqui é necessário para que ocorra uma endocardite infecciosa. Se não tiver isso aqui, não tem endocardite infecciosa. A bactéria vai cair no sangue, vai circular e vai achar outro lugar para parar. Ela não vai parar dentro do tecido cardíaco, no epitélio cardíaco. Com isso, esta pessoa fez um procedimento dentário e caiu o estrepto na corrente sanguínea. Ele foi se instalar ali juntamente com as plaquetas e fibrinas e temos uma vegetação, que é a definição que a gente fala quando no ecocardiograma a gente consegue visualizar essas vegetações. Pode ser por outra causa, pode ser que essa lesão está aqui, é um usuário de droga, ele sem cuidado nenhum injeta as suas toxinas lá e vai empurrar para dentro da corrente sanguínea o estáfilo. Assim como também em casos de acesso. Então a questão aqui é que tem que existir essa situação de uma perda, um traumatismo do endotélio associado à presença de bactérias circulantes. Outra situação, um ilho paralítico por algum problema intestinal e que desenvolveu uma translocação bacteriana. A classificação da endocardite ela pode ser classificada em aguda e subaguda. A aguda até 6 semanas. Quando tem uma endocardite, aonde é uma febre alta, persistente, associada a escalofrio, anorexia, e com consequência vai ter perda de peso, né? 6 semanas já é suficiente para ter perda de peso. Sudoração, essa febre alta, provavelmente o agente causal aí é o Staphylo aureus, que é mais barulhento, é mais agressivo. Se é uma situação subaguda, é uma febre mais lenta, mais persistente, de difícil diagnóstico, né, definido aí acima de 6 semanas, pode ser o Streptovíridas ou o Enterococcus como principal agente. Falando sobre o tipo de válvula, se é uma válvula nativa, os principais agentes é o Streptovíridas, o Enterococcus ou o Streptobovis. Enquanto se é uma válvula protética, vai depender do tempo de instalação dessa válvula. Se passou 5 meses que instalou essa válvula, provavelmente é o estáfilo. Se passou 2 meses instalou essa válvula, provavelmente ainda, lógico, seja estáfilo ou alguma bactéria hospitalar. Se é após 1 ano, aí são as mesmas causas de uma válvula nativa, aí, né, o Streptovíridas, o Enterococcus, o Bovis. E se é um paciente internado, pode ser o Staphylo aureus, pode ser o Epidermides, pode ser o Enterococo. E quando em uma classificação segundo o lado do coração, se é uma
uma endocardite, uma vegetação na válvula direita ou do lado direito, pode ser o Staphylo aureus ou estafilocoagulase negativo, relacionado a usuários de drogas. Esse sangue chega ali, né, no lado direito. Dentro das manifestações clínicas, a febre, escalofrio com transpiração, anorexia, perda de peso e mal-estar. Aqui está a principal clínica, e o sopro cardíaco também, claro, aonde, se você já tem um exame anterior que não existia sopro cardíaco e agora você tem um exame que apresenta um sopro cardíaco, isso me fala muito a favor de uma endocardite. Agora, as manifestações periféricas, essas manifestações periféricas está relacionado a um processo por um processo inflamatório, você vai ter os fenômenos inflamatórios, você vai ter os fenômenos hemorrágicos e você vai ter os fenômenos embólicos. Por quê? Aquela vegetação que está acumulando bactérias ali, junto com plaqueta, fibrina, começa a liberar esses êmbolos lotados de bactéria. E ele pode instalar em alguns lugares. Pode instalar no sistema nervoso central, desenvolver uma infecção e que evolui para um acidente vascular encefálico. Pode, né, viajar para outras regiões, como por exemplo na coluna, a gente vai ver aqui, né, e para tecido, aonde os fenômenos hemorrágicos, 40% deles cursa com petequias, unhas sangrantes, debaixo da unha aparecem algumas linhas de sangue, né, e as lesões de Jarnell-Ray, que são essas, né, manchas, porém não dolorosas. Quando você aperta ela, ela desaparece, mas imediatamente ela volta, né? E essa hemorragia também presente aí nos olhos. Quando você levanta aí o supercílio, você... É supercílios que fala? Acho que sim, né? Enfim, bora lá. E os fenômenos imunológicos tem hemorragia. Pô, mas eu tô vendo, a hemorragia é lá no hemorrágico. Não, só que essa hemorragia retiniana, que é os hotspots, é devido a uma resposta imunológica tão grave na retina que desenvolve essas hemorragias, as artrites, artralgias, glomerulonefrites, tudo por fenômenos imunológicos. E pode aparecer também, devido a essa imunologia, os nódulos de Osler, que são nódulos dolorosos, né, que é característico aí da endocardite infecciosa. E os fenômenos embólicos, pode-se chamar também fenômenos micóticos, não nicóticos, corrija aí para nós. Entre elas, pode ter a endoarterite infecciosa. Um local que pode estar acometendo essa endocardite infecciosa já é no cajado da aorta. Isso pode desenvolver um aneurisma micótico e esse paciente pode cursar com uma evolução subaguda, e pode também cursar com uma evolução aguda aí. E as infecções à distância ainda, além da endoarterites, porque se já é na aorta, já é distante do coração, né? Por mais que está próximo ali, mas já não faz parte do tecido endotelial cardíaco. Pode desenvolver uma espondilodicites, né, que é uma infecção com... porque na verdade você já tem uma espondilolistese aqui, uma espondilólise. E essa bactéria que está circulando se instala ali e vai gerar essa lesão, acidentes vasculares, né, devido à presença dessas infecções também no sistema nervoso central. Dentro dos principais agentes, as válvulas nativas, o Streptococcus é o principal agente, em 65%, o Viridans 35% e o Bobs 15%. O sopro cardíaco sempre me fala a favor de um defeito cardíaco. Esse slide aqui, ele fala para nós que se ocorre uma infecção na prótese, uma válvula protética, mais de 12 meses, os agentes são os principais, não existe diferença, a gente já falou lá naquele quadro. Se você tem uma infecção numa prótese valvular 2 meses seguintes da cirurgia, provavelmente a origem é de agentes hospitalar. Ok? Sobre a válvula
né, da protética aí, uma prótese valvular, se já se passaram 12 meses, a principal causa aí já é similar a uma endocardite que não seja protética, ou seja, passou 12 meses, você colocou uma válvula, passou 12 meses, a chance de você desenvolver uma endocardite é a mesma como se você não tivesse colocado essa prótese após 12 meses. A endocardite relacionada ao consumo de drogas intravenosas injetáveis, a principal válvula cometida é a tricúspide e o principal agente é o Staphylo aureus, muitas vezes resistente à meticilina. Quando eu falo em agentes relacionados a situações, aquela pessoa que vem com uma história de um catéter que fez, né, pegou um acesso, alguma coisa, um catéter intravenoso, ou usuários de drogas, isso a gente tem que pensar em Staphylo. Eu sei que isso na clínica é muito difícil. A gente está tentando mapear aqui algumas situações. Staphylo aureus. Nós temos o Staphylo coagulase negativo. A diferença deles é a clínica. A clínica do Staphylo aureus é uma clínica mais pancadona, mais agressiva, febre alta, uma coisa mais aguda. O Staphylo coagulase negativo é um trem mais subagudo, uma febre mais leve, persistente. Pode ser, né, proveniente de uma hemodiálise, também usuários de drogas intravenosas, uma angiografia. Se é o Strepto viridans, pode ser proveniente de um tratamento dental, foi fazer um tratamento e uma bactéria caiu no sangue e foi, né, se instalar lá no epitélio cardíaco, lembrando que para isso tem que ter aquele traumatismo endotelial que a gente falou no começo. Para quem tem uma higiene oral precária, né, cáries, e isso pode expor um vaso naquela cárie ali e o Strepto viridans cair na corrente sanguínea, e o Strepto bovis, né, relacionado a pacientes idosos. E eu vou ficar um pouco na dúvida sobre essa informação que eu vou falar para vocês agora, mas se esse paciente tem uma endocardite diagnosticada e é um idoso e o agente causal é o Streptococcus bovis, nós temos que buscar possíveis neoplasias gastrointestinais aí. Os critérios de Duke, tem critérios maiores e critérios menores. Nós vamos falar do critério de Duke modificado, aonde eu falo que é uma endocardite definitiva quando eu tenho 2 critérios maiores, ou um critério maior e 3 menores, ou 5 critérios menores. Aqui está os critérios maiores, tanto em cima do hemocultivo e em cima de evidências, né, de compromisso endocárdio pelo ecocardiograma ou ecocardiografia. E para isso nós temos então dos critérios maiores um hemocultivo. A gente vai falar como é feito esse hemocultivo, são 2 hemocultivos separados por 24 horas e tal. Então, para me falar que ele é um critério maior, eu tenho que ter micro-organismos típicos nesse cultivo, como o Strepto, o viridans, o grupo Racec, que são bactérias de crescimento lento, o Staphylo, ou enterococcus extra-hospitalários sem uma ausência de foco primário, se existe algum tipo de foco primário que pode estar jogando bactérias na corrente sanguínea, não tem como ser considerado o hemocultivo positivo um critério maior. Outra situação é se é um hemocultivo persistente, porém que não seja os micro-organismos típicos, ok? E por fim, um só hemocultivo da Coxiella, né, aonde essa Coxiella a gente consegue encontrar ela dosando anticorpos do tipo IgG, né, se tiver uma diluição aí de 1 para 800, né, muito alta aí. Nesse caso, só um hemocultivo positivo para Coxiella já é um critério maior. E ainda dentro dos critérios maiores, e dentro da ecocardiografia, uma massa intracardíaca oscilante na válvula, sinais de abscesso, uma nova deiscência parcial de uma válvula protética, uma insuficiência valvular nova, ou seja, comprometimentos no ecocardiograma. E dentro dos critérios menores é quase que já uma aula para nós de possíveis causas aí de endocardite.
a pessoa que tem predisposição, transtornos cardíacos predisponentes, consumo de droga, a febre acima de 38, maior ou igual a 38, os fenômenos vasculares, os fenômenos imunitários que a gente já falou, evidência microbiológica, então alguns critérios menores aí. O hemocultivo deve ser colhido em 2 frascos separados por 2 horas, falei 24, desculpa, né? Obtidos em distintos pontos venosos, em distintos pontos de punção venosa em 24 horas. E sem entender. 2 hemocultivos separados em 2 horas de prazo aí. Enquanto, né, se espera o resultado, deve omitir o tratamento empírico, salvo em situações que você não tem estabilidade hemodinâmica. Se existe instabilidade, a conduta é outra aí, né, pessoal? O hemocultivo negativo, presente nessas bactérias do tipo Hassek, que são bactérias que acometem o endotélio e que tem crescimento lento, que o hemocultivo vai ser difícil de pegar. E segundo os critérios de Duke modificado, se esta pessoa, podemos falar que é definitivo, eu tenho que ter, nesse caso, 2 critérios maiores, ou 1 maior e 3 menor, ou 5 menores. Eu falo no caso de que é definitivo. Porém, dentro do definitivo, se você tem um micro-organismo demonstrado por cultura ou exame histológico de uma vegetação, ou seja, um abscesso, algo que comprove, isso aí fala muito a favor. Isso é um critério patológico. Isso aqui, dificilmente você vai conseguir fazer isso em vivo. Essa pessoa provavelmente vai estar morta para fazer a autópsia lá. Quando a gente fala em diagnóstico definitivo, é um diagnóstico definitivo clínico, aonde a gente define em cima dos critérios de Duke. Os critérios patológicos não dá para fazer com essa pessoa respirando ainda. Os critérios provavelmente seja, isso é questão tudo de prova, tá, pessoal? Se é definitivo, se é provável. O provável é aquele que não fecha. 1 maior e 1 menor ou 3 menores. E existem alguns critérios de exclusão. Quando existe outro achado sugestivo dessa endocardite, quando ocorreu uma resolução da síndrome da endocardite em menos de 4 dias, começou antibiótico, resolveu rápido. Isso é critério de exclusão para endocardite infecciosa. Ausências de evidências patológicas, durante a cirurgia ou uma autópsia, corrigir aí, de repente, durante a cirurgia, claro, também pode ser visto, não só durante a autópsia, corrigindo o que eu falei aí. E o tratamento da endocardite infecciosa deve permanecer até eliminar todas as bactérias dessa vegetação, acaba se tornando um tratamento difícil. Bom, iniciar o tratamento empírico. Nós temos algumas situações que indicam aí para começar o tratamento empírico. Bom, aqui um algoritmo, que um paciente com suspeita de endocardite infecciosa, com baixo risco inicial, a gente vai fazer uma ecocardiografia transesofágica. Se ela é positiva, a gente faz um raio-x, e algumas sequências aí para como deve ser o manejo. O que eu falo em cima desse algoritmo aqui? Que a ecocardiografia transesofágica ela tem 95% de sensibilidade, então ela, mesmo em casos de alto risco ou baixo risco, sempre de escolha vai ser a ecocardiografia transesofágica e não a transtorácica. Esse quadro aqui também é do Medcel, aonde apresenta algumas indicações aí, se necessário entrar com um tratamento profilático aí, empírico. Tratamento empírico, não profilático. Um tratamento empírico, por exemplo, se é uma situação aguda de uma válvula nativa, provavelmente é o estáfilo. Estáfilo é oxacilina e agenta para dar um up e reforçar aí. Se é uma infecção, uma endocardite aguda em usuários de drogas,
provavelmente também é o estáfilo, oxa e genta. Se é uma situação subaguda em uma válvula nativa, é os principais agentes, Streptobovis, víridas ou enterococos. Nesse caso, ampicilina mais genta, amp e genta. No caso de uma situação aguda ou subaguda, que já tem sinais de embolização séptica, já foi confirmado que tem fenômenos embólicos presentes. Nesse caso aí, a gente vai fazer um coquetel aí. Oxacilina, penicilina G cristalina, mais genta, ou oxa, né? Interessante é esse aqui mesmo. Vou manter nesse aqui. Oxacilina, penicilina G cristalina e genta para cobrir tanto estáfilo quanto streptococcus. E uma endocardite em uma prótese valvar menor a 1 ano, nós vamos considerar estáfilo aureus, né, ou estáfilo coagulasa negativo. Nesse caso aí a gente vai de vanco e genta e pode considerar adicionar a rifampicina junto aí. Quando eu falo em tratamento definitivo é porque eu já tenho o agente causal confirmado. Se é um estrepto sensível à penicilina, é claro, então nós vamos de uma penicilina cristalina, né, por 4 a 6 semanas e adicionar a gentamicina por 2 semanas iniciais. Então, o tratamento com a penicilina G cristalina, 300.000 unidades, de 4 em 4 horas, por 4 semanas, e a genta por 2 semanas. Tem a ceftriaxona como alternativa aí. Se é um enterococo, nós vamos de AMP e genta. Nesse caso, a ampicilina de 4 a 6 semanas, 300 mg quilopeso dia de 4 em 4 horas, e a gentamicina, 3 mg quilopeso dia, de 8 em 8 horas, de 3 a 5 dias. Se é um estáfilo sensível à oxa, claro, mais genta. Aqui está o asterisco aqui, mas no caso oxa mais genta, oxa 6 semanas e genta aí de 3 a 5 dias. Se já é resistente à oxacilina, claro, vancomicina mais genta, no caso a vanco de 6 a 8 semanas e a gentamicina 5 dias aí. E para o tratamento definitivo, quando é do grupo, não do gripo, do grupo RASEC, nós vamos entrar com a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de 3ª geração. No caso, se é uma prótese valvar pelo streptoepidermite, vanco e rinfa, e se for fungos a gente não vai entrar em detalhes. Ok? Bom, aqui agora para finalizar, 2 pontos super importantes para passar a régua nessa matéria, nesse material longo de endocardite. Quais são as indicações para uma intervenção cirúrgica cardíaca? Paciente com uma insuficiência cardíaca moderada a grave por disfunção valvular, uma deiscência parcial de uma válvula protética inestável, ou seja, colocou a válvula e essa válvula está se soltando, uma bacteriemia persistente apesar de um tratamento antibiótico ótimo, você sabe que está fazendo a coisa certa, né? A falha de um tratamento microbicida efetivo no caso de uma endocardite micótica, né, que já é um fenômeno de embolização, e algumas outras situações, uma endocardite de válvula protésica. E para finalizar, isso aqui também é questão de prova, quais são as lesões cardíacas consideradas de alto risco para realizar profilaxia em pacientes que vai fazer procedimento dentário para evitar uma endocardite. Aquelas pessoas com história de válvula cardíaca protésica, então já tem uma válvula protética ou prostética, né, no espanhol aqui, uma endocardite prévia, uma cardiopatia congênita cianótica não reparada, entre as causas de as cardiopatias congênitas cianóticas e não cianóticas, então uma persistência aí de um ducto, né, um shunt que persiste, defeitos cardíacos congênitos reparados, sobretudo durante os 6 meses seguintes à reparação. Então, algumas situações aqui, uma válvula que se desenrola depois de um transplante, uma valvulopatia depois de um transplante cardíaco, isso aí são tudo indicações para fazer a profilaxia em pessoas que vai ser submetido a um procedimento dentário. O tratamento oral,
habitual, amoxicilina. Não consegue fazer uso de medicamento oral, pode considerar aí a ampicilina. Tem resistência, tem sensibilidade às penicilinas, pode ser a claritromicina ou a azitromicina. Ok, pessoal? Então, beleza aí. É isso. Valeu e até a próxima. Pesado esse tema, né, galera?